pastor, a senhora vive com sono? Irmão, presta bem atenção. Pastor e pastora não é só vir aqui no altar, sentar aqui e ficar pregando, não, gente. Ah, mas a vida do pastor é no escritório. Nem no escritório eu não tenho ido. Minha vida é uma correria. A vida de pastor, você tem que orar de madrugada, você tem que jejuar, você tem que fazer visita, você tem que ajudar no problema das pessoas, porque a Bíblia fala isso, né? Sorrir, alegrai-vos com que se alegrem, chorai com os que choram. Entendeu? Então a vida de pastor não é isso não. Pastor vai para o dois, pastor ora de madrugada. Eu estava com sono porque eu passei uma boa parte da madrugada acordada orando. Quer ver um exemplo? A prova disso até hoje eu convido. Você não estava conversando comigo. Que hora era que era? Quase 2 horas da manhã eu estava conversando com o João Vitor lá. Um negócio, uma situação dele que eu estava orando. Entendeu? Então, isso aí, a nossa vida é assim. Então, o que acontece? Eu estava com um pouquinho de sono, saí, não deu tempo de eu escrever a mensagem, que eu tive que resolver um negócio lá na Luz de Lembra. Mas hoje eu estava meditando sobre a água. Você já reparou que no calor desse, se você sair por aí para fazer um serviço, será que você vai sair vazio? Você pode beber um refrigerante, você pode beber uma coca, você pode beber um suco, você pode beber uma limonada, você pode beber o que você quiser. Mas um calorzinho desse que fez hoje aí, nada substitui a água. Nada vai matar a sua sede igual uma água geladinha. Hã? Pode? Entendeu? Calorzinho desse, se quiserem ligar aí atrás, não pode ligar, tá, gente? Não, é a tomada. Ligando a tomada primeiro. Isso. Aí, nada substitui uma água bem geladinha, sim ou não? Hã? Nada substitui uma água bem geladinha. E a água, ela é o único líquido que ela hidrata você. Você sabia disso? Você pode até beber um refrigerante, um suco, outra coisa assim. Pode até ser que o suco venha ajudar a aumentar a imunidade do seu organismo. Se for um suco de vitamina C, de acerola, vai aumentar a tua imunidade. Preste atenção nisso, que isso é uma coisa bem interessante, gente. Eu escrevi essa mensagem, eu escrevi. O suco ele pode até aumentar a sua imunidade, mas ele não vai hidratar o seu corpo. Você está entendendo? Hidratar, que hidrata o seu corpo é a água. E o que mata a sua sede é a água. Então a água, para o ser humano, ela é fundamental. Ela não tem como substituir a água, sim ou não? Pastor, mas o que a pregação tem a ver com a água? Porque é igual eu estou falando, é a mesma coisa a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única coisa que liberta, que cura, que transforma é a palavra de Deus, pessoal. Porque a palavra de Deus, ela é Jesus. Jesus, quando andou aqui na terra, ele era o verbo encarnado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Entendeu? E Jesus já falou que ele é o verbo, é a palavra. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que significa isso? Todo o resto é atalho. Só existe um caminho que vai levar você para a salvação. Assim como eu dei o exemplo da água, porque a palavra de Deus também ela é insubstituível. Não tem você enfiar filosofia, religião ali e achar que você vai para o céu. Não. O céu só tem um caminho. A palavra de Deus. E o inimigo sabendo que é a única coisa que liberta, é a única coisa que leva você à salvação. É claro e evidente que ele sempre vai lutar para você não conseguir chegar na igreja. Isso é com todo mundo. Entendeu? Ele luta para você não ouvir, não se aproximar de Deus.
Esse é o primeiro motivo, que é para você e a sua família não ser salvo. Qual é o outro motivo? O outro motivo é que se você ouvir, entender direitinho, vai nascer uma fé em você, que com essa fé Deus vai conseguir mudar a sua história. Porque o Evangelho, gente, não é para destruir a pessoa, é para levantar, é para ajudar você. Deus quer tirar a pessoa do buraco, da lama. Você entendeu? Poxa, eu fico olhando assim, o meu testemunho da onde eu vim, pessoal. Às vezes nem parece que era eu. Eu mesmo fico meio. Entendeu? Isso não é um orgulho, não. Isso é uma admiração por Jesus. Tu acredita que eu já chorei dentro do meu próprio testemunho que a Natasha fez? Eu fiquei olhando assim, meu Deus, eu fiquei emocionada com o meu próprio testemunho. A vida que eu levava no fundo do poço, na lama, nos vícios, praticamente na miséria, porque devendo todo mundo. Na época, mas era mais um menino, né? Cansou de vender garrafa, de queimar copo para vender no ferro velho, era uma luta, gente. Eu cheio de vício, magrinha, eu não via uma esperança, não via mais uma expectativa. Aí eu fico pensando, da onde Jesus me tirou? Quem eu sou? Não estou falando nem de situação, não. Esquece a situação, estou falando quem eu era e quem eu sou hoje. Você está entendendo? Ele me deu um novo motivo para me viver, me tirou daquele lamaçal, me ajudou, entendeu? Me deu até um cargo que para mim, da onde eu via um cargo de honra, servir o Senhor, para mim é. Você ter sido escolhida por Deus para servir o Senhor no altar dele, lá da onde eu via, onde uma pessoa que ninguém acreditava mais, ninguém dava nada por ela, mas isso é cachaceiro, isso é alcoólatra. Então Jesus, ele está aqui para ajudar a gente a sair do poço. Só que uma coisa eu já preguei aqui, e eu vou repetir, você tem que querer. Se você cair no buraco, tem uma pessoa jogando a corda para você, veio um já jogou a corda. Fulano, pega a corda, segura a corda aí que eu vou te puxar. Se você não quiser segurar aquela corda de jeito nenhum, você vai ficar no poço. Ah, mas por que eu estou nesse poço? Eu não consigo sair daqui, Deus não está me vendo, não, tá, Deus não vai me tirar daqui. Aí Deus levanta outra pessoa, vai lá e joga a corda para você. Fulano, segura a corda, a gente vai te tirar daí. Ah, eu não vou segurar a corda, menino, segura a corda. Infelizmente, não que as pessoas queiram, mas para fazer o quê? Você não quer sair dali. Pastor, que corda é essa? A corda que eu estou dando um exemplo é a palavra de Deus. A pessoa está liberando a palavra para você sair daquela situação e você vencer. Mas se eu não aceito o que Deus está falando, é difícil ele me salvar. Eu saí lá do buraco da lama, porque quando Jesus usou lá o meu pastor para jogar a corda, que é a palavra, eu fui aceitando. Não era fácil, não. Teve muitas coisas que eu errei, porque eu não aceitei de começo, não. Só que eu fui também, pessoal, preste atenção, eu fui aprendendo com meus erros. A gente tem que ver isso, ali onde você caiu, todo buraco. Você já sabe que ali tem um buraco, então já foi, eu caí naquele buraco 2 vezes. Já me avisaram, eu fui lá, eu não vou mais cair naquele buraco. Dessa vez eu vou tomar uma posição, naquele buraco eu não caio mais. Você pede força a Deus, eu não caio mais. Tem muitas coisas que eu era meio turmando. Deus usava o meu pastor para falar, eu achava que não era bem assim, não. Exagero do pastor. E aí eu fui. Está vendo que está teimosinho? Mas eu fui aprendendo, eu fui entendendo. Poxa, a desobediência dele não dá muito certo, não. Começando a pedir força a Deus. E aí você vai se consertando. Não existe ninguém na face da terra que já está pronto.
que ele é santo. Não, pode até ser uma pessoa de Deus, mas todos os dias a gente vai se consertando um pouquinho, gente. Se a gente estivesse pronto, Jesus ia ter que arrebatar a gente cada dia. Já viu quando você vai fazer? Tá certo, a gente não gostaria que fosse assim. Ninguém gosta. Quando você começa a fazer obra na casa, você pensa que acabou, tem mais uma beiradinha para o outro dia. Aí você vai lá e fala aqui, gente, os homens não vão rir não, tá? Não ri não, gente. Quando a gente fala não rir não, eles já ficam tudo preparados para rir. Já foram 3 maridos esse mês que ficaram de férias e foram fazer obra na casa, botar piso. Mas já tem perdido 10 mulheres aí nesse meio. Porque o marido não é só o marido que fica esperando as férias, não, a mulher também. Sério, na consciência. Eu fui fazer uma visita um tempo desse atrás, uma pessoa que eu estou citando o nome, a pessoa estava de férias, não, aqui, já botei piso aqui. Aí eu, tá, e a mulher com um sorriso daqui. A mulher também fica esperando nas férias. Eu falei, caraca, eu saí, o homem aproveita, né? Para dar uma graçazinha, a mulher aproveita as férias e fazer uma obra aqui na minha casa. Eu que eu estou falando negócio da obra da casa, eu lembrei disso aí. Aí, o que acontece? É bom que já passa o Natal com casinha, né? Melhorzinho. Então, o que acontece? Você começa a fazer uma obrazinha na casa, se deixar aquilo ali vai dando uns filhotinhos, já viu? Aí no outro dia tem que fazer mais não sei o quê. Aí você quebra o negócio lá, era só botar aquilo ali, mas aí você descobre que tem que outra coisa. E aí você vai, cada dia você vai fazendo um pouquinho até ir eliminando aquilo ali, sim ou não? Às vezes na gente acontece isso, cada dia você vai descobrindo uma coisinha. E eu estou falando um pouquinho errado, não é para eu estar falando assim. Aí você vai lá, pede força a Deus e conserta aquilo ali. Você está entendendo? Porque a palavra que a gente fala, ela tem poder de vida e de morte, sabia disso? Cuidado para você não amaldiçoar sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento. Não profetiza coisa negativa não, fala sempre coisa positiva dentro de casa. Tem gente que essa época de Natal, chega no Natal, tadinha, a pessoa passa o Natal péssimo. Ah, pastora, por quê? Porque ela já vai começando a profetizar perto do Natal. Do jeito que está brava, pelo visto, esse Natal vai ser difícil. Vai ser difícil da gente conseguir comprar um franguinho. Aí as coisas se tornam difíceis pelo que ela está falando. Não é que Deus quer que seja difícil, é o que ela está profetizando. Como que vai ser o meu Natal? Uma bênção. Como que vai ser meu Natal próspero? Na presença de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sim ou não? A gente tem que se preparar. Então, pessoal, o que acontece? Cada dia a gente vai endireitando um pouquinho. Nós vamos ter um conselho aqui da Bíblia, mas eu queria que você prestasse bem atenção nisso aqui. Você já sabe que Deus não chamou a gente para sofrer de jeito nenhum, mas a gente precisa tomar cuidado com certas coisas. E tem coisas, presta bem atenção, tem coisas que às vezes você, assim, tem pessoas que às vezes o pastor vai dar um conselho, a pessoa não está nem aí com o conselho do pastor. Bobeira, mas gente, presta bem atenção. Às vezes acontece certinho como o pastor falou, sim ou não? Então será que Deus não está usando o pastor mesmo não, irmão? Ou é eu que sou cabeça dura? Quer ver? Vou te mostrar um negócio lá. Antes da gente passar a mensagem, vamos lá no 1 Samuel, ou 2 Samuel, vou te mostrar aqui. Às vezes Deus está usando o pastor e a pastora para falar com a pessoa não escuta. Ô, Natasha,
Presta atenção. Ó, eu vi um vídeo, eu só não postei ele, porque eu não gosto muito de ficar postando vídeo na internet, não. Eu prefiro postar a palavra. Mas esse vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, foi até um policial que fez esse vídeo. Ele estava até com a roupa, com o uniforme, né, da polícia, e ele estava contando uma história lá. Ele estava falando sobre um rapaz que a mãe dele buscava tanto a Deus. E o rapaz veio para a igreja, saiu do mundão, veio para a igreja, foi batizado, ficou caminhando ali na igreja e tal. Depois, o que aconteceu? Não, ele foi liberto, ele estava no caminho errado, mas a amizade errada foi um negócio de tráfico de droga. Aí pegaram ele lá, a polícia prendeu ele foi preso, pagou o que ele devia, ficou muitos anos lá, pagou o que ele devia. Depois liberaram ele saiu daquela vida do tráfico, largou isso, mas antes dele entrar no tráfico, ele teve um desentendimento com um rapaz lá por causa de uma namorada. Mas já tinha passado muitos anos. Aí entrou pro tráfico, aquela coisa toda. Quando ele saiu da cadeia, ele orando, ele veio para a igreja, ficou um tempo na igreja, foi batizado. E o que aconteceu? Ele desviou de novo, saiu da igreja. Aí, quando foi um dia, a mãe dele estava na igreja, no culto. Quem entra na igreja? Ele veio na igreja buscar a mãe. Depois do culto, né? E quando ele entrou dentro da igreja, o pastor chamou ele: meu filho, vem cá. Aí ele foi, o pastor abraçou ele. Eu vou te falar um negócio para você. É Deus que está me usando para falar com você. Deus quer te dar um livramento. Volta hoje para Jesus. Eu estou abraçando ele assim, batendo as costas. Mas eu não tenho força para voltar, pastor. Rapaz, escute o que eu estou falando. Deus está me usando para falar com você. Deus quer te dar um livramento de morte. Volta hoje para Jesus. Ele tinha que buscar a mãe dele. Mas eu não tenho força. Eu vou ver aí. Pegou a mãe dele e foi embora. Aí parece que ele, não sei onde que ele foi na rua lá comprar um negócio, o que ele foi fazer. Esse rapaz que tinha uma rixa com ele há anos por causa dessa namorada, pegou ele na rua, cheio de tiro, ele morreu. Ele morreu. Aí o policial estava falando: gente, que triste essa história. Por quê? Porque o pastor foi usado por Deus, avisou ele: volta, meu filho, Deus está querendo te dar um livramento, volta com tempo. Tem muitas pessoas hoje, gente, que não estão levando mais a sério o que os pastores falam, mesmo sabendo, está vendo que Deus está usando aquela pessoa, mas mesmo assim a pessoa despreza. Aí o policial estava falando: poxa, triste, que ele podia estar aí, né? Se ele tivesse escutado o conselho. O pastor abraçou ele, falou com ele: volta hoje. Não. Aí foi embora. Rapazinho, jovem. Então ele está falando aqui, ó. Pastor, mas graças a Deus eu já estou com Jesus. Mas não é isso não, você tem que procurar entender a palavra. Às vezes você está com Jesus, mas Deus te avisa: olha, se afasta dessa amizade, cuidado com essa amizade. O bichinho, ele tem os agentes dele, gente. Assim como Deus tem os instrumentos dele para te dar os bons conselhos, o inimigo também tem os agentes dele para te dar o mau conselho. É sério. Às vezes um bando de homem casado, não estou falando que isso está acontecendo não, mas pode acontecer. Sai do trabalho
Estou falando que vocês não fazem assim não, escuta bem. Estou falando que às vezes a pessoa tem a cara de pau de te dar esse conselho. Entendeu? As maus conversações corrompem os bons costumes, gente. Sai fora dessas amizades, umas amizades que não servem para você. Entendeu? Não serve para você. A Bíblia diz que só é feliz quem não anda no conselho do ímpio. Hoje mesmo eu fui num lugar, que eu também não estou citando o nome, porque a gente não tem que ficar citando o nome, que a pessoa estava indignada, porque uma outra pessoa da igreja, que já tinha 19 anos na igreja, chegou lá oferecendo um negócio lá, não, mas você tem que fumar um negocinho aqui, tal. E o cara cristão, o cara falou, irmão, isso é coisa que você me oferece? Você está entendendo? Hã? Então, cuidado com as amizades erradas. Ah, mas esse aqui é um avião, irmão, então decola você. Eu não quero. Estou bem aqui na terra. Você está entendendo? Aquilo vai dar ruim. Depois vem o preço. Lá no Pastor Mota, eu não sei se o Rico deve estar lembrado dessa mulher. Mas tem uma senhora lá que mora perto, ela deve morar ali perto da casa do Valmir. Não sei se tu lembra disso, que você estava lá naquela época. Ela era muito minha amiga, ela. Um tempinho que eu não vejo ela. O marido dela estava lá com ela, servindo a Deus. O que ele arrumou? Uma amante na rua. Aí o pastor Mota começou a dar um conselho a ele, irmão, pelo amor de Deus, se não é de Deus, está fazendo, está errado. Ele insistiu, sabe o que ele fez? Saiu de casa de vez, largou a mulher, até netinho ele tinha, porque a mulher dele falou comigo, tadinho, netinho era agarradinho com ele, tudo. Ele foi morar com a amante. Claro que a amante que foi morar com ele também, ela não estava pura. A pessoa morar com um casado, principalmente da igreja. Um dia tem uma doideira dela lá, que não é doideira, né? Mas um bichinho que estava usando ela para destruir mesmo a vida dele, a amante picou ele todinho. Colocou a cabeça, lembra disso? Ele foi achar. Oi? Na verdade, ele falou que deu uma mentira, que não voltava para o Olha. ela pegou, deixou ele transformar uma chave. Cortou e picou ele todinho. Gente, é o casal lá do Pastor Mota, esse casal. Chegou a casa do homem, já chegou a casa do homem. Eu vi. Uma piscina na laje, quase deixando. Aí ficou filho, ficou esposa, ficou tudo para ele. Perdeu a vida. Entendeu? Então, as maus conversações corrompem os bons costumes. Tem que ter muito cuidado com isso. Ah, mas eu vou ali fazer um negocinho errado. Vai você. Mas você é careta, você é maluco, você... Irmão, deixa, eu quero comigo. Vai você. Ou procura outra companhia. Eu, hoje em dia, né, já tem alguns anos aí, que eu sou viúva, gente. Igual hoje que eu saí para resolver um negócio aí, a menina não pôde ir comigo. Às vezes eu saio por aí para resolver um negócio, eu ando sozinha na rua. Eu prefiro andar sozinha do que mal acompanhada. Se eu ver que for uma pessoa de Deus, eu vou andar. Agora uma pessoa para me dar, vamos entrar no carro, vamos ali fazer uma coisa. Não. Vai você sozinho. Você não está entendendo? Eu ando por aí diante de Deus. A única coisa que eu coloco ali é um louvor para me ficar ouvindo para lá e para cá. Eu não ando por aí procurando coisa errada. Você entendeu? Mas tem gente que não tem juízo. Pega um dinheirinho no bolso, não, tem que tomar um bilinagem. Quem não bilinagem? Vai para a igreja buscar Jesus. Entendeu? Jesus quer mudar a vida da pessoa, mas não consegue confiar na pessoa ainda. Que a pessoa está no fundo do poço, ela está quietinha. Jesus começa a melhorar um pouquinho a vida dela, não tem juízo. Começa a se juntar com quem não deve, fazer o que não deve. Quer dizer, é uma pessoa que Jesus não pode nem prosperar muito. É sério isso, gente. Eu estou falando isso porque eu sou pastor e já vi muita coisa assim.
A pessoa está lá embaixo, uma pessoa fervorosa. Todo dia no culto, obedecendo direitinho, daqui a pouco começou a melhorar de vida, a pessoa até esqueceu de Deus. Não pode fazer isso. Aí que tem que vir para a igreja agradecer a Deus. Oh, meu Deus, como Deus tem sido bom comigo. Entendeu? Só aí nós estamos aqui vivos, gente. Sendo guardados no mundo do jeito que está assim. Já é um grande motivo de agradecer a Deus. Gente, presta atenção nisso aqui. Porque às vezes Deus está falando com a pessoa e você não está acreditando que é Deus que está falando com você. Quer ver? Quer ver? Esse rapaz, eu não sei, mas talvez ele não acreditou que Deus, é 1 Samuel, talvez ele não acreditou que Deus estava falando com ele, que aquela era a última chance dele. Talvez ele não levou a sério que Deus estava usando o pastor. Vai ver que, eu não falando esse rapaz que o pastor falou isso para ele, vai ver que ele pensou até que o pastor estava falando isso só para ele voltar para a igreja. Porque, infelizmente, gente, a gente não pensa assim não, mas tem gente que tem cabeça suja. Né? Vai ver que, de repente, ele era até um dizimista lá, e ele deve, o inimigo deve ter botado na cabeça dele, o pastor está falando só para me voltar para a igreja, voltar a dar dízimo. E não era, Deus estava querendo dar um livramento a ele. E ele não acreditou. Entendeu? Sim ou não? Vocês estão entendendo, gente? Então, lá no 1 Samuel 9, 1 Samuel 9, 10. Acharam aí? Olha o que está escrito aí. Ué. Aonde que eu tinha falado, pessoal? Não é isso aí, não. É 9:6, é isso aí. Mas o problema não tem nada a ver lá. Gente, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Acharam aí? Acharam? 1 Samuel 9, 6. Está falando assim, ó. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de quem, pessoal? Um homem de Deus, não é isso? Existe só homem de Deus? Não, existe mulher de Deus
procede assim infalivelmente. Tudo que esse homem de Deus falava acontecia. Estão entendendo? Sim ou não? Quantas vezes, às vezes, Deus usa o pastor e você não está nem aí. Depois o próximo acontece. Você vai ver que Deus está falando com você. E aí, pastor? E aí você vai continuar insistindo? Não, irmão. Aquilo que Deus está te falando vai, você vai que vai dar certo. Aquilo que Ele está falando não vai, você sai fora. Glória a Deus. Então, vamos lá agora. Você já viu aqui, né? Tudo que ele falava acontecia. Assim você vai aprendendo. Poxa, Deus está usando lá o pastor para falar comigo. Lá em 1 Reis, vamos lá, pessoal. 1 Reis 13. Primeira Reis 13. Primeira Reis, capítulo 3, acharam aí? Primeira Reis, capítulo 13, está falando o seguinte, pessoal. Ó, o profeta fala sobre o profeta velho e o profeta novo. Glória a Deus. Hã? Vamos pegar no meio, dá tempo de explicar direitinho para você entender. 1 Reis 13, só um minutinho que eu já volto. Acharam aí? Então, o profeta faz petição contra o altar. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de
Betel, ele era um homem de Deus, sim ou não? Pessoal, presta bem atenção. Não é porque a gente somos homens e mulheres de Deus, né, que nós podemos sair por aí fazendo tudo que dá na nossa cabeça, não, pessoal. Nós precisamos ouvir Deus, orar, ver se aquilo que a gente tomou a decisão de fazer, se Deus aprova, se não aprova. Vocês estão entendendo direitinho? Sim ou não? Aí, o que aconteceu? O homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, e queima sobre ti incenso, e os ossos se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá em cinzas, e nele está cinza que nele está se derramará, a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer. Assim, e o altar se fendeu, e a cinza se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Vou dar uma paradinha aqui. Esse profeta novo, ele foi lá naquela cidade ali, e ele foi numa missão que Deus mandou ele lá. Profetizar contra aquele altar. E ele foi. Só que quando ele foi lá naquela cidade, Deus tinha dado uma ordem a ele. Deus tinha dado deu uma direção a ele: você vai fazer assim, assim e assim. Vamos ver aqui. Então, o rei disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo. Olha o que ele convidou: vem comigo, e a minha casa e confortai, dar-te-ei presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse na metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque preste atenção, me foi ordenado ao Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho onde viera a Betel. Quando ele entrou naquela cidade, Deus deu uma ordem a ele: você vai lá resolver essa situação lá, mas você não vai comer pão, você não vai beber água, e você vai voltar lá por outro caminho. Pastor, o que significa isso? Gente, preste bem atenção. Às vezes Deus não te deu uma ordem para você fazer isso, mas às vezes Deus está ensinando você
guardar raiva. Isso é um mandamento do Senhor. Você sabia que quando você guarda um ódio, uma mágoa de alguém, você está fazendo péssima coisa para você mesmo? Porque um dia desse, eu fui lá no sepultamento do irmão aqui da igreja, né, que faleceu. E lá, na hora do velório lá, eu fui dar uma palavra lá para o pessoal, justamente sobre isso. Porque nós não sabemos que hora, nem o momento que nós vamos partir desse mundo. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Aí, você tem uma ou duas pessoas que você odeia. Você não perdoou aquela pessoa, você tem mágoa, carrega mágoa no seu coração. Se você morrer assim, para onde que você vai? Porque você morreu numa situação difícil. Por quê? O Marcos, acho que é capítulo 11, versículo 25, está escrito assim, ó: quando você estiver orando, perdoa, lembra se você tem alguma coisa contra alguém. Se você tiver, perdoa essa pessoa, para que o Pai que está no céu também te perdoe os seus pecados. Aí está lá, mas se você não perdoar, também o Pai que está no céu não vos perdoará o vosso pecado. Como é que uma pessoa vai embora do mundo sem o perdão de Deus? O que a gente tem que fazer é ainda aqui nessa terra. Se você tiver que pedir perdão a alguém, peça. Se você tiver que perdoar alguém, perdoa. Porque como uma pessoa morre, segue-se o juízo, gente. Se eu morrer no erro, no pecado, infelizmente, o lugar onde eu vou é tenebroso. Então eu tenho que vigiar essas coisas. Glória a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, que a nossa luta não é carne e nem sangue. Às vezes você odeia uma pessoa, você não está entendendo que a sua luta não é carne e sangue. Ah, pastor, mas aquela pessoa me fez tão mal porque ela estava sendo usada. Ela foi usada por um espírito para colocar aquele ódio no seu coração, para prejudicar você. Você está entendendo? A nossa luta não é carne e sangue, ela apenas foi um instrumento que o inimigo usou para criar um ódio no seu coração, para prejudicar você com Deus. O nosso coração, irmão, não é baú para você ficar levando um montão de lixo, porque mágoa, ódio, rancor, isso é lixo. Você tem que limpar seu coração. E às vezes perdoar, preste atenção, perdoar não significa que você tem que andar junto com a pessoa, não. Às vezes você quer andar junto, mas não tem como. Às vezes aquela pessoa ali tem uns espíritos nela que não se bate com quem está em você. Então não dá para andar junto, tudo bem, mas pelo menos você perdoa, trata bem, ela lá ou ele lá e você cá, mas nunca odeia ninguém, nunca carrega ninguém no seu coração preso, não, com ódio, mágoa. Isso faz mal para você, espiritualmente faz. Porque se você morrer assim, você perde a sua salvação, gente. Isso é muito sério. A Bíblia fala o seguinte: conserta-se com o seu adversário enquanto você ainda está no caminho com ele. Mas que caminho é esse? Caminho da vida. É para vocês se consertar enquanto vocês estão vivos. Depois que morrer, já era. Então, Deus deu uma ordem a ele aqui: não comer pão, não beber água. Aí o que aconteceu? E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe o pai, o seu pai: por que caminho se foi? E viram seus
albardalho o jumento, e albardalho o jumento, e montou. E foi-se após o homem de Deus, e achou sentado debaixo do carvalho, e disse: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Sim, sou. Então ele disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Lembra que Deus tinha falado para ele? Para ele não voltar, não comer pão, não é isso? Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me fora mandado pela palavra do Senhor. Foi o mandamento, viu? Pastora, Deus não mandou pela palavra dele eu não comer pão nem beber água, mas às vezes Deus manda você obedecer ao seu pastor, às vezes Deus manda você honrar seu pai e sua mãe. Pastor, isso aí é só quando era criança. Gente, eu tenho 43, né? Eu sei bem que eu tenho 45 anos, estou tentando, muitos anos falando, 43 anos, estou aumentando a minha idade. Eu tenho 43 anos, gente. Para a glória de Deus, eu tenho ainda meu pai, eu tenho a minha mãe. Mas mesmo eu não sendo mais uma criança, e eu vivo aqui, eu já tenho a minha vidinha aqui independente, eu procuro não bater de frente com meu pai e com minha mãe, eu procuro honrar eles. Porque existe uma promessa na Bíblia. Obedecer, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e você viva muitos anos sobre a face da terra. Então todos os filhos que honram o pai e a mãe, eles vão ser felizes e vão viver muitos anos. Agora o filho que começa a desonrar o pai, começa a desonrar a mãe, é perigoso, gente. Às vezes você vê um tanto de jovem morrendo cedo, a gente fica com dó, mas você ia ver, vai ver que xingava a mãe, xingava o pai. Hoje eu passei na rua, não é querendo tomar conta da vida dos outros, não, que passou perto de mim. Uma criança, devia ter mais ou menos o quê? Uns 9 anos mais ou menos. Não tinha mais de 10 anos. Ele vinha pedalando do lado do pai, a mãe veio de moto com o pai. E ele de bicicleta. Do lado. E a mãe falando com ele: filho, vai pro canto, orientando ele, né? Ele: mãe, já sei, já não sou lerdo não. Fiquei olhando assim, vendo. Desde pequenininho começa a fazer isso com o pai e com a mãe, daqui a pouco começa a dar problema, gente. Pai e mãe é uma coisa que deve ser respeitada, deve ser honrada. Vocês estão entendendo direitinho? É uma promessa. Até que nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, sabia disso? A Bíblia diz que nós devemos ensinar isso pela palavra. Pastor, mas como é que eu faço? Vai para a igreja, leva para a igreja, ensina. Ensina a criança o caminho que se deve andar. Quando ele crescer, ele não vai desviar. Entendeu? Então, ele deu essa ordem aqui, para ele não voltar, não beber água, nem comer pão lá. Aí o que aconteceu? E ele disse, porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comereis pão, nem bebereis água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta. Cuidado com isso, hein? Isso
Isso é perigoso. Que às vezes você aprendeu uma coisa na igreja que está dentro da palavra. Está dentro da palavra. Aí você vai conversar com uma pessoa, porque o inimigo ele é assim, quando ele vê que ele não consegue arrumar uma pessoa lá do mundo, ele vai tentar ver se consegue uma pessoa que se diz crente, para tentar convencer você o contrário da palavra. Ué, mas quem disse isso para você? Só pode batizar, que pode batizar antes de casar. Aí vai começar a enrolar a Bíblia todinha. Não é assim não. Você tem que ter cuidado com isso, pessoal. Gente, a gente tem que ser ensinado. O apóstolo Paulo falou lá no livro de Gálatas: se vier nós mesmos, um anjo do céu, trazendo outro evangelho que não seja esse, quais são as palavras do Senhor Jesus Cristo, que seja anátema. É ter uma maldição você receber isso. Porque tem gente que distorce a palavra de Deus, gente. Cuidado com isso. Você foi ensinado certo, a pessoa está te ensinando tudo errado. Cuidado com isso. Tem que vigiar. Porque esse cara aqui virou para ele e falou: mas eu também sou profeta, tinha mais idade. Quer ver? Que nem eu acabei de falar, eu não tenho 43 anos. Vem um senhor aqui na igreja, cabecinha branquinha, igual a cadeira assim. Um senhor, branquinha cabecinha. E aí, eu fui tentar dar uma palavra para ele, porque eu percebi que ele estava de muleta. E aí eu comecei a falar para ele: irmão, Jesus Cristo te deu saúde e tal, que dessa lá. Aí ele não deixou nem eu abrir a boca, ele começou a pregar para mim. Não, mas eu já estou na igreja há muito tempo, não sei o que. E depois eu queria ir embora, o cara estava pregando. Não, porque o êxodo estava escrito assim, porque não sei o que estava escrito assim. Ele: vem cá, vocês batizam aqui? Não, sim. Mas não pode ser na piscina não, tem que ser no rio. Que lá batizava no Rio Jordão, igual o pastor falou. Mas vai levar a pessoa lá no Rio Jordão para batizar, é complicado, né? Aí tá, estou escutando ele falar: e vocês servem Santa Ceia aqui? Gente, estou falando diante de Deus, cabecinha branquinha para mim. Falei: sim, senhor, nós servimos essa coisa. É com vinho, né? Falei: não, senhor. A gente usamos substância. Mas não pode não. Vinho é vinho. Se a Bíblia está falando que é vinho, é vinho. Tem que ser aquele vinho normal que você compra no mercado. Eu falei: com álcool, ele é vinho, é? Aquele suco. Mas ele começou a querer usar o evangelho, olha só, para querer me convencer que ele tinha mais idade de evangelho. Ele já está desde novinho na igreja, tipo assim, que ele tinha mais idade do que eu, e que ele tinha experiência para me ensinar. Você está entendendo? Só que o que ele não sabe é o seguinte: é que antes de eu vir para cá, até hoje eu sou, né? Eu fui muito bem ensinada na palavra, então eu não vou cair nisso. O pastor já me orientou, já, cuidado com essas pessoas que vêm com a Bíblia embaixo do braço, às vezes vem falando em língua e tudo, você vai lá, não é nada disso, fica o que Deus está falando. Por ele, todo mundo ia virar pinguço na igreja. Você vê essa você mirinado. Aí sabe o que ele fez? Ele falou: senhor, eu vou ter que ir embora. Porque não tinha culto não, estava aqui só. Eu percebi que ele não queria o conselho. Ele falou: eu vou ter que ir embora, que eu estou cheio de coisa para fazer. Olha, não tem como a gente marcar um gabinete, não? Aí eu falei assim: não é assim, eu meio correndo, sabe por quê? A gente vai fazer um estudo bíblico. E só eu e a senhora, aí a gente vai lá para a Bíblia. Ele queria debater Bíblia. Eu falei: não, eu não tenho tempo para isso não. É como o pastor Mota fala, né? Às vezes, que isso não é uma ignorância. Aí o cara com a vida toda escangalhada, você vai olhar, a pessoa não tem uma igreja certa. Se tivesse, também não teria um milagre. Porque, gente, nós não somos nada. Nós somos apenas um instrumento de Deus que faz a obra de Jesus. Mas olha os milagres que já aconteceram aqui.
Os testemunhos, vocês estão vendo lá no Zap, o testemunho daquela senhorinha, aquela do lado do norte, da Jesus, está vendo lá? E outros testemunhos. Coisa forte, tá? Não tem aquele testemunho, Natasha, que vocês chegaram a ver aqui. Eu não cheguei a botar na rede social, não, que é muito pesadinho. Muito pesadinho. Aquele testemunho que vocês viram sem querer do pé. Tu viu domingo lá a irmã me mostrando? O cara estava andando de moto. Sério, daquele pé que você viu naquele antes que eu te mostrei. O cara estava andando de moto. O cara que ia perder a perna. A irmã estava toda lá. Ela falou, pastora, a oração que a senhora mandou para ele no hospital, o médico estava preparando para arrancar a perna dele fora. Parecia uma bactéria, uma infecção que estava subindo, estava tomando conta da perna. Ia ter que cortar. Aí eu fui lá, orei e tal, mandei, mas não é eu não, pessoal. Eu só orei, quem fez aquilo ali foi Jesus. Mas através disso aqui, da palavra de Deus. Aí eu mandei o áudio, aí ela falou assim, pastora, a senhora tem que ver quando ele escutou o seu áudio no hospital, como ele chorava. Ele chorava, daqui a pouco o médico começou a ver, cadê a bactéria? Melhorou, ele estava sério, andando de moto. Ela me mostrou ele andando de moto. Que bonito, tu viu como é que estava? E aí? Você está entendendo? Tu acha que eu vou perder tempo debatendo palavra? Se os sinais estão aí? A Ângela não estava aqui de manhã. Quem viu o testemunho da Ângela? Vocês viram o testemunho da Ângela? Gente, tá? A Ângela está aí, ó, firme e forte. Estava aí de manhã com a gente aí. O meu testemunho é forte, mas o dela eu vou ter que passar de novo. A Ângela não morreu por pouco, gente. Eu contei o testemunho, ela contou o testemunho junto comigo aqui na igreja. Não, eu e ela sentar na cadeira aqui. Eu vou passar de novo esse testemunho. Tanto de tipo de droga diferente que ela usou, morava na rua, toda suja. Entendeu? Vou te falar não. Muita coisa ruim ela passou. Então, o Evangelho, não é, o teu apóstolo Paulo falou, não é só palavras, não, é o poder de Deus. Não é uma notinha, né? Você fica discutindo ali. Eu sou meu pediatra que faz gabinete para ficar discutindo Bíblia. Um montão de gente no hospital, a pessoa precisa de oração. Você está entendendo? Eu cheio de coisa para fazer. Nem que no monte orar, acho que eu vou ficar ali. Mas não sei o quê. Eu gosto do que o Paulo falou. Pedro falou, não, pelo amor de Deus. Então, cuidado com essas pessoas que vêm te dar com você. Ele falou assim, eu também sou profeta. E enganou ele. Quer ver? O que ele disse? E ele me disse, lá no 16, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze voltar contigo a tua casa, para comer pão e beber água. Porém, o que está escrito aí? Mentir. Não tem aquela pessoa que Deus mandou falar, que eu vi um anjo no céu, ele falou isso. Não, o anjo esteve comigo hoje. Falou que é para você voltar lá comigo. Mentiu. Entendeu? Aí ele tinha que ter ficado na palavra, pessoal. Isso que eu estou falando para você. Não importa quem vem falar diferente. Fica com o que Deus mandou. Não, mas eu também sou da igreja, lá também não é assim. Bom, cada um tem sua doutrina. Eu aprendi desse jeito, eu vou ficar com o que eu aprendi. Pronto. Você não é obrigado a sair pela cabeça dos outros. Aí o que aconteceu? E voltou ele, olha só, ele acreditou. Tipo assim, a profeta, Deus falou com ele, era mentira. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que
aconteceu? E clamou ao homem de Deus, dizendo, que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste os mandamentos que o Senhor te deu, teu Deus te deu, te mandaram. Antes voltaste a comer pão e bebeste água no lugar que te disse, não comerás pão nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. E sucedeu que comeu pão e depois que bebeu água, aí guardou ele o jumento para o profeta, que fizeram voltar. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele. O leão estava junto do cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. Vieram e disseram que o profeta velho, onde o profeta velho habitava. Agora preste bem atenção, ele perdeu a vida dele por ele escutar a pessoa errada. Ele ia pelo conselho errado, ele saiu daquilo que Deus falou, por isso que a gente não deve sair. Mas às vezes o inimigo ele vem até com propostas erradas. Você está ali orando, pedindo a Deus um emprego, pedindo a Deus uma melhorazinha na tua vida, ele vem lá tentar te oferecer um negócio que é para você subir de vida rápido. Cuidado com isso. É para levar você para o buraco. Você vai crescer, vai prosperar, vai devagarinho, vai orando a Deus, vai subindo degrauzinho por degrauzinho com honestidade. Porque tudo que é desonesto vai dar errado. Parece até uma vantagem aqui na hora, lá na frente, acabou. Porque o caminho do ímpio tem fim. É lamentável, já falei que isso é lamentável, tá, gente? Não estou do lado de um, do lado de outro, isso é só um comentário. É lamentável, é triste. Mas você vê aí, às vezes, jovens que entram nesse caminho errado. Ah, não, eu vou entrar para o tráfico, eu vou vender um negocinho ilícito, mas olha o fim. Não vale a pena, gente. A pessoa morre aí, daqui a pouco vai estirar lá no chão, vai fazer a família sofrer, não vai levar nada. Só vive com medo, só vive assustado, não tem paz, nem para usufruir do que tem. E não pode passear numa praça, num lugar público, a pessoa está sempre com medo, tem medo até da sombra. Porque a consciência, que é a voz secreta da alma, cobra a pessoa do que ela está fazendo errado. A pessoa vai deitar lá no travesseiro, o que você fez? Você prejudicou o inocente, ainda fica aquela cobrança. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Pastora, eu queria um pouquinho mais, ainda não tem. Irmão, tudo a gente conquista buscando a Deus. Deixa, já viu o filme do Peregrino? Que passa aqueles caras lá, o quê? Você vai por aqui? Poxa, ah lá, fulano, vai por ali, ó. Nada, a gente vai por aqui, a gente vai chegar lá rapidinho. Aí o Peregrino, não, aqui é mais difícil, mas vou por aqui. Daqui a pouco a gente escutou só os gritos. A pessoa quer pegar atalho para chegar mais rápido, quer pegar atalho para prosperar mais rápido, para crescer mais rápido, longe de Deus, com aquilo que é errado. Não faça isso, pessoal, você não vai nem chegar lá. Peregrino foi um caminho difícil, mas chegou, ele nem chegar, não chegar. O Lázaro, o rico, o rico era cheio de dinheiro, mas ele não era salvo. Que adianta eu estar com um cordãozão grossão de ouro no peito, entendeu? Cheio de anel, sou o cara. Cara, não, morre assim, vai para onde? O ouro não vai levar. Se puder pagar um enterrozinho melhor, uma explosinha lá, é o que vai levar. Ah, não, eu levo meu cordão de ouro, vamos desenterrar você. O pessoal vai ficar só de olho assim. Quando os parentes saírem, vai
gente, nunca fiz isso, não. Graças a Deus, nunca fiz isso, tá? Nunca fiz essa lambrecagem, não. Era do mundo, mas não cheguei a fazer esse ponto, não. Ô Samuel, você não tem interesse de colocar silicone na tua mulher, não? Só não. Nem nunca pensei que, poxa, eu estou com uma paradinha boa aí pra gente. Sabe o que é? O cara trabalhava no micropédio. Sabe o que é cascote, né? Ele ia lá, porque pela marca, toda pessoa que botou aquelas clotes tem uma cicatriz aqui embaixo. Porque eles abrem na cirurgia, né? Enfia a clotes, aí tem que dar os pontinhos para fechar, fica a cicatriz do ponto. Então as mulheres que chegavam lá e já olhavam, tinha aquela cicatrizinha porque estava com clotes. Eles abriam lá no micropédio, tiravam as clotes, lavavam e vendiam, mais barato. Naquela época estava caro para botar uma prótese de silicone. E o pessoal não sabia, estava comprando prótese de defunto. Gente, é sério. Eu já vi cada coisa. Entendeu? A pessoa morre, não leva nada, pessoal. Então seja fiel a Deus, procura ter uma vida honesta. Cuidado com essas pessoas que vão ser erradas. Vamos lá, vamos morrer. Entendeu? Vai ver que ele olhou um cara assim, profeta velho, cabecinha branca, cheio de experiência, mas ele tinha sido bem ensinado por Deus. Não interessa a sua idade. Seja uma criança sábia, um jovem sábio, um adulto sábio. Jesus era jovem, começou o ministério dele com 30 anos. Quantos anciões tinha lá, sacerdote? Da sinagoga, escribas, quantas pessoas tinha lá que queriam até ensinar Jesus, respeitar Jesus, mas eles estavam condenados. Sacerdote, Jesus não estava com Deus, gente. Jesus estava no caminho certo. E ele era filho, ele não ficou lá, um montão de ancião, um ancião que estava condenado. Entendeu? Cuidado com isso, não vai. Ah, vamos ali, mas aí a gente divide. Não quero saber disso não, fica para você. Ninguém vai saber de nada não. Deus não está vendo? O inimigo não está vendo? É, irmão, porque a Bíblia, quando a Bíblia diz assim, resistir o diabo, sabe o que Deus está querendo dizer com isso? É você resistir às tentações, às propostas dele. Como que Jesus resistiu o diabo em deserto? Resistindo às propostas dele. Ué, tu não é filho de Deus? Quem que transforma essas pedras aí, então? Jesus não caiu naquela. Depois pegou todos os reinos da terra. Aí, ó, tudo isso aí eu vou te dar. Se você prostrado me adorar. Pois Jesus não aceitou, ficou firme. Né? Aí ele diz, somente o Senhor adorará, somente a Ele prestará culto. Ali Jesus resistiu o diabo, porque resistiu às tentações e à proposta dele. Amém? E a proposta vem, a tentação vem de acordo com a sua necessidade, tá? Jesus não estava com fome, 40 dias lá jejuando, orando, jejuando, ele teve fome. O que o diabo ofereceu a ele? Por que tu não transforma essas pedras em pães? Porque ele estava com fome. Às vezes você está duríssimo sentado no bolso. A pessoa diz, irmão, por que você não pega o dinheiro com a agiota? Depois você não tem sossego. É, irmão. Você está com um negócio lá, o cara já está te ligando toda hora, irmão, estou querendo meu dinheiro aqui. Aí do outro lado tem com a agiota. O diabo já está usando o outro para poder te. Daqui a pouco está você sem dormir direito. Lembra que tu viu aquela mulher na reportagem? Mulher. Que o cara matou? Vocês viram, não viram? Com a agiota matou? Ela ficou devendo? O cara encheu a mulher de tiro. Saiu na reportagem. A agiota matou ela. Ela não pagou. Entendeu? Não faz isso não, gente. Ah, pastor, mas como é que eu vou pagar, irmão? Eu não falo exatamente assim, porque de repente não tem posição para você orar.
O Ezequiel virou o rosto para a parede e orou. Mas você tem joelhinho? Você tem boquinha? Ajoelha lá e pede a Deus: Senhor, estou precisando pagar essa conta assim, assim, assim. Não posso ir no caminho errado, mas não entra nessa não. E isso eu estou falando tudo, gente. Não é só isso não. Às vezes tem coisas aí que é ilegal. Aí eu vou botar uma mercadoria na tua mão, você vai vender, a gente vai arrumar um dinheiro rápido, mas aquilo ali é mercadoria roubada, não tem nota fiscal, está no simulado. Aí o cara roubou, passou para você. Quando a polícia pegar, vai pegar na tua mão. A bomba vai estourar na tua mão. Não, mas foi um parceiro aí que passou. Vai procurar o parceiro. Cadê ele? Já sumiu, o problema vai ficar na tua mão. Não, mas eu tenho o número dele aqui. Então, o cara já viu que a polícia te pegou, mesmo ele vai meter o pé. Qualquer coisa você mesmo vai ter que dar conta da mercadoria roubada. Sério? Estão entendendo direitinho? Não vale isso não, gente. Ah, vende um celular aí para mim. Cadê a nota fiscal desse celular? Não tem não. Vende você. Não, mas você tem mais jeito de vender. Não tem jeito nenhum. Entendeu? Depois o troço estoura na tua mão. E aí? Até você explicar, irmão, que você não tem nada a ver com isso. Foi alguém que passou para você. Lembra do Adão e da Eva? Lembra? O Adão, a serpente enganou a Eva foi lá, enganou o Adão. Depois, na hora de dar conta do negócio lá, ué, Adão, por que você fez isso? Foi a mulher que você me deu. Aí, Eva, por que você foi e fez isso? Foi a serpente. Os três pagaram por isso: a serpente, o Adão e a Eva. Aí depois, não, mas foi o fulano que passou para mim. Aí vai lá no fulano, quem foi? Foi o ciclano, então está todo mundo, mano. Ele está errado porque roubou e passou para você. Você está errado porque você foi vender, não sabia nem de onde veio. Então está todo mundo errado. Pega firme com Deus, escuta o conselho de Deus, que você vai ser feliz. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus, gente. Daqui a pouquinho você vai mergulhar o coração aqui, ó. Escrever o nome do seu parente, ou aquilo que você quer que Deus realize na sua vida, lá naquilo que a gente vai consagrar como sangue de Jesus. Glória a Deus. Amanhã, pessoal, tem mesa de combate, 8 horas da manhã. Eu estou sempre falando com o pessoal, falei que a Zuzu, Cacilda de manhã, que eu vou botar lá na agenda, pessoal, tem que orar pela família. Depois eu vou lá, assim, Cacilda de noite. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus, amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, primeiramente para Te glorificar, ó Pai, e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Nós agradecemos, ó Deus, por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou, e eu venho orar, Deus, com muito carinho, por cada uma dessas pessoas que estão em casa, que estão aqui. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor me chamou para paz. Senhor, me ajudar essa pessoa, parar essa pessoa, Pai. Que o Senhor venha, Deus, realizar a Tua promessa na vida de cada um deles. E eu, em nome de Jesus, eu estou paralisando toda a ação do mal, exigindo que saia da vida, da saúde, da prosperidade, do casamento, da vida espiritual, que saia da vida de cada pessoa agora. Eu sei que no mundo espiritual não há distância, então eu estou paralisando a ação de todo espírito maligno na vida dos parentes, dos familiares, na prosperidade, na casa dessas pessoas, nos carros, na cozinha, no banheiro, na varanda, no quintal, no telhado. Começa a pegar tudo que é seu agora. É uma ordem em nome de Jesus. E tu vai sair
pessoa, Pai. Renova a fé, fortalece essas pessoas, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a vida dessas pessoas ia mudar, ia ser diferente a partir de agora. A sua palavra diz que o Senhor me chamou para a paz. Ajuda essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Como o seu nome será glorificado na vida dessa pessoa se o seu milagre não acontecer, Pai? Se não mudar nada. Então, em nome de Jesus, eu estou abençoando, profetizando sobre a vida deles. Que eles venham, Pai, crescer espiritualmente, que venham prosperar, que venham ter saúde, os sonhos venham se realizar, Pai. Em nome de Jesus, e que de modo nenhum deles seja enganado, como foi esse profeta aqui, ó. Senhor, não permita. Senhor, me dá sabedoria, visão espiritual, aquela visão de águia. Que essas pessoas consigam ser simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Que elas sejam, Pai, pessoas sóbrias, vigilantes, em nome de Jesus, para que nada venha atrapalhar a bênção delas. Agora, Pai, eu vou apresentando ao Senhor esse líquido que está no seu altar, pedindo que seja transformado agora no teu sangue. É o sangue que purifica de todo pecado, é o sangue poderoso que liberta. E todo coração que for mergulhado ali aconteça conforme essas pessoas estão orando. É assim eu estou orando, estou abençoando, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu digo amém. Graças a Deus. E, gente, pode escrever no coração aqui, mergulhar aqui no sangue de Jesus, não é para longe. A Fernanda, vem aqui para frente para tomar a ceia, tá? E, gente, vamos desejar uma boa noite a seus irmãozinhos, em nome de Jesus, na paz do Senhor. Sexta-feira aí nós estamos redobrando aí essa campanha de libertação, pessoal, onde a gente vai pegar firme aí. Glória a Deus. Você estava falando, Natasha, mas eu meio de hoje sobre o saco de sal. Tem sal aí, o saco de sal? Eu tenho sal lá, tem saquinho aí. Eu vou consagrar o sal dessa vez diferente. Vou consagrar o sal já antes de botar no saquinho. O negócio tem que acontecer, em nome de Jesus, para jogar no bairro, em qualquer lugar. Entendeu? Eu vou consagrar sério no sal aí, ó. Vou consagrar antes de botar no saquinho. Para o vício, acabar essas coisas da família, do parente, doença, em nome de Jesus, tem que acabar. Nós servimos a um Deus poderoso. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti nesse momento de comunhão, aonde eu estou apresentando, Senhor, esse pão, aonde é transformado agora no Teu corpo, que foi dilacerado naquela cruz, ó Pai, para a cura do nosso corpo. Em nome de Jesus, eu estou autorizando que coma da carne de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Eu também apresento o Senhor esse cálice, que é o seu sangue que foi derramado naquela cruz, para a remissão do nosso pecado, perdão do nosso pecado. Aonde eu apresento, Senhor, e autorizo em nome do sangue de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos o Senhor por esse momento de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Teu Espírito Santo. É assim que eu abençoo em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, nós agradecemos o Senhor por tudo e estou abençoando aí todo o pessoal do Facebook, do YouTube e até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe aí a todos.